nos apresentar toda uma lista de nomes que envolve a genealogia de Cristo Jesus, o Messias, o Salvador. E ele começa dizendo que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim o texto vai caminhando. E eu chamaria atenção, por exemplo, para o verso 5, que vai dizer que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. E ainda um pouquinho antes, no verso 3, fala-se também que Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. E aí o texto vai adiante, vai falar do nascimento do rei Davi, e diz que Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, e assim ele atravessa a história dos reis de Judá e vai prosseguir até chegar finalmente ao texto do versículo 16, que diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E você conhece bem a história. José acaba querendo se afastar, né, por causa da situação, mas o anjo do Senhor vai interferir. Ele é avisado que aquele menino que vai nascer é obra poderosa do Espírito Santo. Como é que a gente entende esse texto, que aliás você que já deve ter lido a Bíblia, fala, por que tem tanto nome estranho e diferente aqui? Que diferença faz eu ler o nome de uma série de pessoas que aparece numa lista genealógica? Que isso vai fazer de diferença na minha vida? Então vamos lá, vamos tentar hoje aqui no Espaço de Daqui com a IBNU entender o texto da palavra de Deus. Veja bem, Mateus foi escrito para mostrar aos judeus do primeiro século que Jesus era o Messias. O que é o Messias? É o rei prometido. Esse rei prometido, ele é o descendente de Davi. Por quê? Porque Deus diz que fez uma aliança com o rei Davi, e essa aliança traria o futuro reino definitivo da parte de Deus, e esse reino que viria através desse rei prometido, que é chamado filho de Davi. Por essa razão, é importante mostrar muito bem que para esse ambiente judaico é importante dizer que Jesus é filho de Abraão, que é o primeiro da aliança, da formação do povo, e que ele é filho de Davi, e especialmente filho de Davi. Olha que coisa interessantíssima. Quando a gente estuda no hebraico a palavra Davi, né, que é muito simples, a palavra David, e faz a conta dos valores numéricos das letras hebraicas, a gente vai descobrir que esse valor é igual a 14. Então agora, você olhando para Mateus, você vai ver uma coisa interessante, que quando ele diz que tem 14 pessoas na genealogia, depois tem mais 14, né? Ele conta de Abraão até Davi, depois de Davi até a época do cativeiro, depois do cativeiro até o nascimento de Jesus. Esse 14 não está aqui por acaso. Primeiro que é o número 7 vezes 2, que tem um significado muito particular e especial. Mas particularmente para mostrar que Jesus é o filho descendente de Davi, o número 14 aparece aqui. Por isso, quando a gente entende a Bíblia, a gente vai descobrir que essa expressão, né, fulano gerou fulano, nem sempre quer dizer que ele foi o pai. Às vezes ele é o pai, às vezes ele é o avô, às vezes ele é o ancestral. Então a genealogia era organizada de uma maneira diferente da qual nós estamos acostumados. De tal maneira que nós vemos os momentos especiais da história definidos aqui, né? De Abraão até Davi são 14, de Davi até o fracasso da esperança humana de construir as coisas, quando o povo é levado em julgamento para
o cativeiro da Babilônia, e depois desse momento do cativeiro até o nascimento de Cristo Jesus, então tá tudo bem feitinho, bem estruturado, devidamente organizado com 14. E aí a gente começa, né, a olhar mais claramente para o texto. E o que a gente vê aqui? É como se fosse o álbum de família do Messias. Nós vamos ver todo mundo que aparece ali. E Jesus vai nascer num ambiente onde toda uma religiosidade particular e específica existia na época, e que valorizava as pessoas a partir daquilo que elas pareciam fazer a partir da sua justiça. E qual vai ser a surpresa? Quando o registro da genealogia aparece, ele aparece de uma maneira muito inesperada. Aparece de que forma? Em primeiro lugar, para você ter uma ideia, nunca aparecia numa genealogia gente que não fosse, digamos assim, gente importante. Então eram destacadas pessoas que de alguma maneira tinham marcado a história de maneira favorável. Além disso, jamais numa genealogia do primeiro século, no ambiente desse contexto judaico, se colocaria, por exemplo, uma mulher. E quando a gente olha para a genealogia, vai aparecer aqui algo absolutamente inusitado. Não só aparecem as pessoas que, se a gente for olhar direitinho, né? Qual é o álbum da genealogia do Messias, do poderoso Rei Salvador? Olha, aparece Abraão. Quem é Abraão? Abraão era um idólatra da Mesopotâmia que foi chamado por Deus e abandonou a sua vida e conheceu o Deus único e verdadeiro. A gente olha para a história dos patriarcas e vê a fragilidade deles. Veja Jacó, né? Jacó fugiu de casa para não morrer, como se diz, de morte matada pelo próprio irmão. A gente vai ver a história, por exemplo, que vai na direção dos filhos de Jacó. E quem é escolhido aqui para aparecer na genealogia? Quem é que fez parte da genealogia? Não é o nosso querido José, não é ninguém muito especial, mas olha só, Judá que é o responsável pela história mais absurda e sem sentido que a gente pode imaginar, que aparece em Gênesis 38. Ele é que é destacado aqui. Depois nós vamos ver pessoas que a gente não esperaria. A própria história de Davi. Davi é filho, né, de Jessé, que simplesmente é o pai de um pastorzinho que está lá no campo. E ele é descendente de Boaz, que foi casado, diz o texto, com Raabe, que é uma pessoa que a gente vai comentar depois, mas que não tem qualquer valor. Davi vai ser o pai de Salomão, mas Salomão vai ser filho exatamente de Batseba, que é a mulher de Urias. E assim, nessa genealogia vai aparecer gente como o rei Manassés, como o rei Amon. Claro que existem pessoas como Ezequias e Josias, mas é impressionante ver que há construção da história da salvação, da redenção, até chegar ao Messias, o rei prometido. Ela acontece com um caminho histórico, com personagens completamente indevidos, inesperados e pecadores perversos, perdidos, confusos, atrapalhados, o que mostra pra gente já uma coisa que a gente não percebe à primeira vista quando vê essa lista de nomes que mostra pra gente que Deus é o Senhor da história, que mostra que Deus tem acompanhado, né? O Deus que ama você, que cuida da sua vida, que conhece a cada um de nós no detalhe. Ele não começou a experimentar, a lidar com pessoas hoje. Ele é o Senhor que tem o controle e o domínio até mesmo nos detalhes de todas as coisas. Por isso ele mostra o seu poder de construção que não falhou através da história, e ele mostra como ele agiu por meio das pessoas mais inesperadas possíveis. E para surpresa de todos, para que a gente fique ainda mais assim boquiabertos com o caminho da construção da bênção divina que se dirige para a sua vida,
aparece aqui exatamente o inesperado, que são as mulheres. Mas a gente pode pensar, mas Deus sempre usou mulheres também. Nós temos a história aí de Sara, de Rebeca, temos a profetisa Hulda, temos a juíza Débora, temos mulheres de Deus. Pois é, mas para minha surpresa e para a sua surpresa, as mulheres que vão aparecer na genealogia de Jesus vão ser as que a gente nunca poderia imaginar. Você já foi numa festa assim, né, de amigos, um casamento, um aniversário, e encontrou pessoa que você não queria encontrar? Mais ou menos isso, né? O pessoal religioso ouvindo essa história e vendo esses nomes aqui, fala: ixi, vai falar dessa história agora? Essa história não é interessante para ninguém. E aí, quem é que aparece? Veja lá, a primeira mulher da genealogia é Tamar. Quem é Tamar? Tamar era uma mulher que casou com o filho de Judá. Mas acontece que os filhos de Judá tinham um comportamento indevido. Ela casou com um, o homem morreu, depois casou com outro, e ele também morreu. A Bíblia faz questão de dizer que eles eram gente perversa, e ela ficou sozinha. E nunca que o Judá se preocupou em prestar atenção à situação de Tamar, nem quis socorrê-la, e ela, na loucura, no desespero da sua necessidade, ela se vestiu de prostituta cultual e ficou no meio de um caminho onde ele iria passar. E quando ele passa lá, ele acaba se envolvendo, saindo com ela, e ela engravida. E quando ele sabe daquilo, ele diz: olha, ela merece morrer pelo seu pecado, pela sua maldade. E ela diz: pois é, pode ser, mas eu sei aqui quem é o pai da criança, e mostra a comprovação disso. E a grande surpresa é que exatamente a partir de Judá, cujo nome significa louvor, é exatamente essa Tamar que é mencionada, que vai ser a mãe de Pérez, que gerou Esrom e que está na genealogia de Jesus. É muito interessante ver a sequência do texto, que logo depois vai dizer de Boaz, que gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ora, quem é Ruth? Ruth era uma estrangeira. Ela era originária de um povo chamado Moabita, que praticava sacrifícios humanos. E um belo dia, ela conheceu um rapaz que tinha vindo da terra de Judá. Ela, juntamente com Orfa, se casaram com os filhos de Noemi e Elimeleque. E acontece que todo mundo morreu, e ela ficou sozinha com a sogra. E sozinha com a sogra, agora elas vão para a terra de Judá. E Ruth vai conhecer o Deus único, verdadeiro, mesmo sendo de um povo idólatra, mesmo tendo uma vida com a qual ela se acostumou com os rituais mais estranhos. Ela vai abrir o seu coração para o Deus único, e dizendo para Noemi: agora o teu Deus é o meu Deus, onde você for eu vou. E Deus vai fazer uma obra de graça especial na vida dela, que é absolutamente singular e significativa. E talvez você pense: mas escuta, meu amigo Saião, não tem ninguém legal nessa história aí? Tem o rei Davi. O rei Davi é o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pois é do nome dele que vem 14, 14, 14. Pois é. Mas aqui está destacado que Jesus, que a descendência de Davi, se deu por meio de Shlomo, Salomão. E quem é a mãe de Salomão? A mãe de Salomão é a mulher de Urias, que é citada aqui. Ela não era citada pelo nome Batseba. Ela havia sido mulher de Urias porque ela marca o pecado de Davi, o pecado que envolveu um assassinato, um pecado que envolveu um adultério. E como Deus trabalhou, restaurou, perdoou, mexeu na vida de Davi de modo especial, de tal maneira que agora, nessa sua restauração, figura na genealogia do rei davídico exatamente Batseba, que o texto faz questão de chamar de a mulher de Urias. E, portanto, nós vamos ainda nesse cenário
ter a menção aqui, que aparece um pouquinho antes, de Raabe. Quem é Raabe? Raabe é mencionada em Jericó. Jericó é uma cidade cananita. Raabe é uma mulher que é uma meretriz, uma prostituta numa cidade cananita, mas ela ouviu falar do Deus de Israel. De tal maneira que ela arrisca a sua vida, ela se compromete com os espias que vão visitar a terra ali em Jericó, e ela então é salva junto com a sua família. E a Bíblia diz que Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, e Boaz depois vai gerar Obed. Então você pode ver comigo Tamar. A gente vê aqui exatamente Raabe. Nós vemos Ruth, vemos Batseba. Todas essas mulheres são mulheres que têm a sua vida quebrada, arrebentada pelos seus erros, pelo seu contexto, pela sua história, pela sua fragilidade, e tantas vezes por uma vida inclusive de erro, de pecado, em que elas se encontram confusas, perdidas, e a obra de restauração, de salvação e de bênção de Deus se manifestou na vida delas de tal maneira que aí a gente começa a entender o que está acontecendo aqui. Era uma vez uma moça que talvez tivesse os seus 16 anos de idade, mais ou menos, chamada Miriam, traduzindo para o grego do Novo Testamento. Miriam é mais conhecida como Maria. E um belo dia, essa moça recebe, uma visita de um anjo de Deus que diz para ela que ela haveria de ficar grávida e que o nascimento que aconteceria dessa gravidez era obra do Espírito Santo, porque haveria de chegar a promessa de Deus, do Messias, do Redentor. E ela estava já com o casamento certo, estava prometida, ela estava, vamos assim dizer, praticamente legalmente casada, sem que isso tivesse sido consumado. E você imagina a situação de Maria? Maria, ali da pequena vila de Nazaré, pertinho de Séforis, que vai depois ter o filho lá em Belém de Judá, de onde ela veio. Como é que ela vai explicar na vila? Como é que ela vai explicar para os vizinhos? Como é que ela vai explicar para a própria família? Olha aqui, a gravidez que eu tenho aqui como uma jovenzinha, ela veio do Espírito Santo. Maria é destacada aqui exatamente porque na história de Jesus, do reino que chega até nós, nós temos Deus construindo uma história de redenção, de perdão, de salvação, envolvendo gente que falhou de verdade, envolvendo gente que nem pertencia ao povo da aliança, gente que só pôde fazer parte de tudo por causa do poder e da graça de Deus que interferiu e agiu na sua vida. E Maria agora está enfrentando constrangimento semelhante ao que essas outras mulheres passaram na sua história, para a gente entender que a salvação, o poder pertence a Deus, e é esse Deus que quer abençoar a sua vida hoje. Talvez você está aí dizendo: olha, eu não tenho mais dignidade, olha, eu fiz bobagem demais na minha vida, olha, eu até tive uma situação de contato e relação com Deus, mas por alguma razão eu me perdi, eu não sei mais para que lado ir. Nós vamos ver que o Deus que conhece a história, que é o grande construtor da história, hoje estende a mão de graça e poder e perdão para a sua vida, para que você se volte para Deus e entenda que Deus construiu a sua história de salvação, de redenção e do seu reino através de pessoas que fracassaram de verdade e que foram perdoadas, restauradas, trabalhadas, curadas. E você que escuta e acompanha, seja você abençoado ou abençoada por essa ação graciosa e poderosa da parte de Deus. E de fato, quando a gente lê essa história, aqueles religiosos que viam a si mesmos cheios de justiça própria, vendo a história verdadeira do que Deus tinha feito, com certeza essas pessoas
elas não podiam conviver com aquilo e ficaram tremendamente atingidas por uma mensagem redentora que ia na direção oposta àquela justiça própria, aquele tipo de postura que envolve um distanciamento da parte de Deus. Então, você que nos acompanha, eu peço que você coloque agora o seu coração, a sua mente, o seu profundo diante de Deus, que nós vamos encerrar esse momento de mensagem com uma pequena oração em favor da sua vida. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, com o poder de graça, redenção do Evangelho de Cristo, nós oramos agora pelas pessoas, aqueles aflitos em dor, talvez em pecado, numa vida talvez sem esperança, que sejam tocados e atingidos pela palavra especial da genealogia de Jesus. Ó Deus da história, toca na história daquele que ouve a tua palavra e neste momento é restaurado, é atingido pelo poder do teu Espírito para reviver o coração, a sua esperança. Ó Deus, o contato com a tua graça de maneira especial. Nós te louvamos, te agradecemos e entregamos, ó Deus, essas vidas que olham para ti nesta hora e compreendem o poder da tua graça, entregando a cada um a ti, em nome de Jesus. Amém. Você precisa conhecer a Igreja Batista Nações Unidas IBNU. Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Para um mundo melhor. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, sob a liderança do Luiz Saião. Nosso canal no YouTube possui centenas de mensagens, estudos e vídeos com preletores brasileiros e internacionais do mais alto nível. Siga nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Contribua com os projetos missionários, sociais e humanitários da IBNU. Projetos em comunidades carentes em São Paulo, no Nordeste, na África, na Ásia e América Latina. Uma igreja que abençoa o povo de Deus perseguido e sofrido em vários países no mundo, no leste europeu, na Ásia e na África. Invista no Rota 66 e nos outros projetos de ensino da IBNU. Contribua com a IBNU e que Deus abençoe sua vida. Igreja Batista Nações Unidas. Bradesco, agência 1445, dígito 1. Conta corrente 35400-7. IBNU. Uma comunidade saudável para uma cidade melhor. Fale conosco pelo WhatsApp 11 97152 5962. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai
programa Didaquê da IBNU. Bem-vindo, esteja sintonizado com a gente e agora nós vamos ter oportunidade de falar um pouco dos nossos projetos, e com a gente aqui nós temos a Suzy Lee, o Jonatas Hübner, que fazem parte da equipe ministerial de trabalho da IBNU e vão compartilhar um pouquinho com a gente o que a IBNU tem feito na África, no Brasil, no Paraguai. E vamos lá, Jonatas, como é que é essa história? Você já foi ao Paraguai? O que a IBNU tem feito no nosso país vizinho aí? O que mais você pode acrescentar para informar os nossos queridos que querem contribuir com esse projeto IBNU? A IBNU tem se empenhado em transformar a sociedade e também transformar aonde Deus abre as portas pra gente, né? Então, por exemplo, você citou o Paraguai, nós temos lá um trabalho que ocorre principalmente na comunidade Guarani. O pessoal às vezes não sabe que os índios guaranis ainda existem no nosso tempo, né? No Brasil talvez não sejam tão numerosos, mas no Paraguai tem bastante. Tem comunidades lá muito carentes que necessitam de apoio humanitário. E também tem um trabalho de evangelismo, de evangelização realizado pelo missionário pastor Ramon, que trabalha conosco lá. Então nós temos feito periodicamente viagens missionárias àquele país, àquela região, para trabalhar principalmente com muita questão de odontologia. O pessoal não tem noção da última vez que eu fui, Saião, a gente contabilizou 350 extrações dentárias, porque a situação lá é muito, muito precária mesmo. E aí temos outros trabalhos também de conforto e conversa com as pessoas que estão lá, porque é uma região que parece um pouco esquecida, assim, pelo nosso querido país vizinho, né? E tem outras ações que a gente faz também nas cidades lá, tem muitos brasileiros morando naquela região, brasileiros que foram pro lado paraguaio para poder produzir, extrair coisas da terra, né? Então também tem um trabalho feito com os brasiguaios, como eles são chamados lá, e tem sido um trabalho assim impressionante nós vermos a transformação de vidas lá naquela região. Mas tem outros lugares que a gente também atua, que, por exemplo, o pessoal não conhece a nossa tríplice fronteira lá do outro lado da Amazônia, né? Onde? Fica entre o Brasil, Colômbia e Peru. Eu ia falar Equador, mas eu estava errado. Brasil, Colômbia e Peru. Nós vamos lá na cidade de Benjamin Constant. Gente, se vocês acham que tem lugar longe fora do Brasil, no Brasil também tem lugar longe, viu? São 4 horas para chegar em Manaus, mais 2 horas e meia de voo para chegar lá no final do Brasil. Depois mais um tempo de barco para atravessar o Rio Solimões, que é a nascente, o Alto Solimões lá. É bem longe, e um trabalho também feito no meio de outra tribo, lá no caso são os ticunas, e a gente trabalha com um missionário também que está lá na região, e temos feito lá, hoje nós levantamos recursos para fazer um trabalho médico numa clínica que foi construída no meio de um projeto para atender aquela população. Suzy também tem outros lugares, né, Suzy? Não, eu ia comentar que no Paraguai, inclusive, tem uma IBNU surgindo ali, né, Sayão? Exatamente. Né, uma parceira nossa. Conta um pouquinho sobre como é que tá sendo, né, as mensagens do Sayão dubladas então, ou legendadas a gente tem alguma coisa que já está sendo colocada, distribuída para Nuestro Pueblo Hispanohablante, né? Sim, nós temos lá gente que nos ajuda, está em sintonia e nos apoia também, né, no trabalho que a gente faz lá, né? E de fato, né? IBNU, uma comunidade comprometida com o ensino sério da palavra. Você faça o favor, preste atenção, né? Ligue-se nas nossas mídias e acompanhe, e num trabalho missionário humanitário muito sério. Suzy, aliás, o que aconteceu na IBNU recentemente? O que a IBNU andou fazendo? O que a gente fez em termos de distribuição, de bênção para os outros? E você conta pra gente, o pessoal talvez quer saber como é que é a história nossa em Moçambique. Você já foi e conhece, sim, então compartilhe. Nós conversamos um pouco rapidamente semana passada, mas nós tivemos uma distribuição de 1 tonelada de alimentos para as pessoas, né, carentes aqui em São Paulo mesmo. Aliás, interessante porque a ponte de uma sociedade carente rural, nós conseguimos, através de parcerias, trazer isso e viabilizar essas doações aqui. Inclusive, nós recebemos muitas mensagens de gratidão, porque pessoas que estavam realmente precisando, hoje têm o alimento ali, né? E vai continuar muito seriamente, talvez crescente, né? Crescente. Aliás, Moçambique, a gente vai falar um pouquinho, mas olha, a gente recebeu uma mensagem aqui do Cláudio Abrão falando que está
acompanhando a gente lá da Austrália. Uau. Acompanhando, inclusive, nós temos gente do Japão, né? De Moçambique. Em Moçambique, nós temos hoje, pedimos até oração por um momento difícil que eles estão passando, né? Mas Moçambique tem uma escola com cerca de 3.600 alunos numa região difícil, né, de falar do evangelho, e ali nós temos os missionários Janaína e Aurélio, que estão fazendo um trabalho espetacular, agora começando a pré-escola. Então pedimos oração, e quem quiser contribuir com isso é assim de grande valia. Muito bem, vamos aí abrir a linha para você entrar em contato com a gente pede a todos vocês, orem pela IBNU, participe das suas programações. Nós estamos sempre ao vivo, online, nas nossas celebrações, nossos cultos, que acontece domingo 10 da manhã. Ainda não estamos funcionando presencialmente, mas é questão de tempo, isso logo vai chegar o momento. E você que quer nos visitar fisicamente, mas acompanhe as nossas redes sociais, o nosso canal do YouTube, se inscreva, todo o estudo, mensagem, nós temos muitas e muitas mensagens que estarão à disposição, estudos especiais, nós temos cursos, aliás, Jonatas, temos cursos na IBNU, que cursos são esses? O pessoal pode fazer, como é que funciona isso? Dá um toque para nossa turma aí. Bom, a gente vai divulgar agora aqui o nosso número da conexão. E através desse número da conexão você pode pedir para se inscrever nos nossos cursos. Nós já fizemos quantos cursos, Suzy? Nós já tivemos os 3 passados e estamos com 3 cursos agora, né? E aí nós tivemos um curso sobre geografia bíblica. Inclusive o professor é o Jonatas. Fui eu que fui o professor. Nós tivemos um curso sobre filosofia e fé cristã e também tivemos um curso sobre interpretação bíblica. E agora nós estamos com 3 cursos ativos que envolvem hebraico e mentalidade bíblica, teologia da missão e contexto histórico do Novo Testamento. Então, o número da conexão é o número que eu estou procurando aqui, não estou achando. A Suzy deve estar com ele na ponta da língua aí, Suzy. Vamos lá, 11 97 152 5962, 11 97 152 5962. Serve para as inscrições e pedidos de alguma informação sobre a IBNU. Podem mandar suas mensagens, inclusive as perguntas que vocês tiverem. Muito bem, você fique sintonizado com a gente, e se você quer fazer a sua pergunta bíblica, é agora. Enquanto você se prepara, não se esqueça, você tem aí o nosso número de possibilidade de contribuição. Você pode apoiar essa obra no rádio contribuindo diretamente com o depósito da nossa conta, que já apareceu e foi aí repetido. Pode usar o QR Code e apoiar o trabalho de divulgação da palavra. Você pode também apoiar os nossos projetos humanitários e projetos missionários. Contribua com a IBNU para que ela continue sendo um caminho de bênção na vida de tanta gente. Aí Oi. Nós recebemos aqui Opa. incumbência. Bom, olha só. Boa tarde, meus queridos irmãos. Acabei sendo incumbido de tomar conta de uma pequena congregação depois do meu pastor e pastora que eles viajaram, né? Vejo que a IBNU capacita seus obreiros e vejo como sou falho. Quero saber quais são os conselhos dos pastores, né, que podem dar a ele nessa incumbência, nessa responsabilidade nova que ele tem. O que vocês podem falar, pastores? Olha, o que a gente pode dizer é o seguinte, que em primeiro lugar a gente precisa ter o nosso coração tranquilo e sossegado, porque na verdade a obra é de Deus, né? E por mais que seja importante o conhecimento, a sua relação, sua conexão de dependência de Deus e espiritual da parte de Deus, ela é fundamental. A segunda coisa é que ninguém fica pronto para fazer a obra de Deus da noite pro dia. Veja lá como é que Deus, né, prepara, né,
o nosso querido Moisés com um certo tempo de deserto, né? Que não é só aprender um monte de coisa difícil, é ter uma caminhada de experiência e de dependência de Deus. E veja, um homem como o apóstolo Paulo. O Jonatas, o apóstolo Paulo, ele se converteu, como ele já tinha muito conhecimento, ele já saiu aí. Como é que foi essa história aí para ajudar o nosso querido? É bem interessante, inclusive as pessoas, às vezes a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos e parece que a coisa é bem sequencial, né? Mas o próprio apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que passa um período na Arábia e esse período não é revelado, né? Quanto tempo ele passou se preparando para voltar e começar o seu trabalho. Nós temos alguém na linha? Isso, vamos lá. Já temos alguém na linha. Alô, boa tarde, graça e paz. Alô, boa tarde, tudo bem, meu pastor? Tudo bem, quem fala? Maravilha, aqui é o pastor Batista. Eu fiquei em outro programa, né? Primeiro, quero agradecer o senhor, agradecer por esse programa e todos os irmãos aí que compõem essa bancada maravilhosa, né? E eu já fiz uma pergunta bem semelhante a essa para o senhor, foi uma resposta maravilhosa. Agora, eu quero trazer o foco agora em Zacarias, capítulo de número 6, o foco no versículo 8. Sim. Que diz o seguinte, o versículo 8 diz que, Zacarias 6, verso 8, que os que saíram do norte fizeram repousar o meu espírito no norte, referindo ali a aqueles cavalos, né, que saíram do monte. Sim. Né? Eu gostaria de saber o que significa fizeram pousar o meu espírito no norte, tá bom? Deus em Cristo os abençoe, estou ligadinho aqui no programa. Muito bem, então vamos lá, né? Nós temos o texto de Zacarias, né? Que é um texto que fala desse momento que envolve a intervenção divina na história, né? Zacarias tem esse perfil assim meio apocalíptico, né? Que é escrito nesse período desde o ano 520 até 480 antes de Cristo, e nós vemos esses cavalos, e aí é importante dar uma olhada, porque as versões, assim, vão ser bem franco e sincero, as versões mais antigas às vezes não conseguem traduzir muito sentido, né, do texto. Então, por exemplo, quando a gente lê, né, o verso 7, por exemplo, na Nova Versão Internacional, e continua, diz assim: os vigorosos cavalos avançavam impacientes por percorrer a terra, e o anjo lhes disse: percorram toda a terra, e eles foram. Então ele me chamou e disse: veja os que foram para a terra do norte, deram repouso ao meu espírito naquela terra, e o Senhor me ordenou: tome prata, ouro dos exilados, tal. Então, a ideia é que esse agir da parte de Deus, né, que eles foram para a terra do norte, uma referência mais provável, né, a parte que está ao norte da própria terra de Israel, deram repouso ao meu espírito naquela terra, no sentido em que o Espírito de Deus agiu conforme se esperaria que a ação divina de restauração do cativeiro desse lugar. Inclusive a gente vai ver, por exemplo, na sequência, né, que ele vai dizer: pegue a prata e o ouro, faça uma coroa, coloque na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, diga: assim diz o Senhor, aqui está o homem cujo nome é Renovo, ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Então esse sossego, né, esse repouso do Espírito de Deus está ligado com a restauração que vai acontecer, porque o templo vai ser reconstruído aí nesse período de 520 a 516 antes de Cristo. E em Zacarias, essa questão que envolve, né, aí Josué e Zorobabel, envolve o governo e o sacerdócio, que são exatamente a referência que vai desembocar em Cristo Jesus, o Messias, que vai ser o renovo completo. Amém. Bom, agora temos uma complicação aqui, que é a questão do pecado. Opa. Existe pecado maior, como diz em João 19:11, ou tudo é pecado? Opa, a gente não pode responder errado aqui, porque nós vamos pecar na resposta, né? Então vamos tomar cuidado. Na verdade, é preciso entender bem o que significa, né? Por quê? Porque Tiago 2,10 diz que aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, ele é como se tivesse quebrado toda a lei, ele tornou-se culpado de todos. Então veja bem, no sentido em que
uma pessoa se torna culpável diante de Deus, todos os pecados são iguais. Não é não, Jonatas? A pessoa cometeu um erro, ele é pecador, né, Suzy? Não vai ser diferente. Aquela pergunta clássica, né? Pecadinho e pecadão, né? Então, nesse sentido não existe pecadinho e pecadão. É como atravessar a fronteira de um país, né? Como a gente falou, você atravessou a fronteira, chegou no Paraguai, não importa se está 1 metro dentro do Paraguai, se está 100 quilômetros, se está 200 quilômetros, ali é Paraguai, não é mais Brasil. Perfeitamente. Então, nesse sentido, agora não é a mesma coisa a pessoa que comete um assassinato a sangue frio e a pessoa que esqueceu de repartir o lanche com o amigo, né? Então, o grau de crueldade e de maldade, de responsabilidade no pecado é diferente. Nesse sentido, existe o que a Bíblia chama, por exemplo, de abominação. A Bíblia chama de iniquidade. Então, aí sim você tem. Por isso que Jesus, né, vai dizer para Pilatos: aquele que me entregou a você, maior pecado tem. Então, nesse aspecto, sim, existem pecados mais graves, mais sérios, porque eles envolvem uma atitude de crueldade, de uma condição da pessoa fazer que precisa de muito sangue frio e distanciamento de Deus para a pessoa ter coragem de fazer o que ela fez. Mas como a gente percebe que a natureza também ela sente os efeitos desse pecado, mandaram uma pergunta ecológica aqui, Saião. Então, olha só. A pergunta diz o seguinte: como que a gente pode conciliar proteção ambiental com perspectivas escatológicas? Opa, que beleza, muito bem, né? Veja lá, a Bíblia apresenta pra gente a necessidade de viver nessa dimensão, digamos, dupla da realidade, né? Que o reino de Deus já está presente e ao mesmo tempo esse reino é futuro. É a mesma pergunta a gente diz: como é que eu vou procurar ter uma vida onde eu vou estudar, vou crescer, vou trabalhar, vou me desenvolver, se na verdade eu estou me preocupando apenas com o céu? Na verdade, as duas coisas são importantes, né? O que a Bíblia diz? É aí que talvez seja novidade para muita gente. Quando acontece a redenção final, Deus vai atuar poderosamente na restauração de todas as coisas do universo. Deus não vai pegar o universo, jogar fora, amassar como se fosse uma bolinha de papel e jogar e falar: agora vai todo mundo flutuar na nuvenzinha porque só tem realidade espiritual. Não, a gente aguarda o quê? A ressurreição, né? Então, o que acontece? Se eu cuido do ambiente, se eu cuido do mundo em sintonia com as orientações de Deus, eu estou fazendo, né, o preâmbulo, eu estou ensaiando o trailer, enquanto o filme completo só ensaia na vida eterna. Agora, vai ter problema escatológico, vai ter conflito? Vai ter fome também. Por isso, então, agora eu vou começar a passar já? Não, você faça o favor de eu acho que é bom não, fazer o melhor possível, porque enquanto a gente aguarda o reino pleno definitivo, nós devemos fazer do mundo um lugar melhor a partir dos valores do mundo, porque o que Jesus disse, a gente deve ser o que? Sal e luz do mundo. É isso aí. O reino já começou com Jesus e nós precisamos levar esse reino para onde precisa, não é verdade? É isso aí. Agora tem mais uma pergunta aqui cabeluda. Ixi, Sansão. Absalão. É do Augusto Carlos, ele fala sobre o que é o aniquilacionismo. Aniquilacionismo. Já que você tá falando aí de escalões. Nome bom para colocar no gato, né? Você conhece o aniquilacionismo? Quer falar alguma coisa? A doutrina do aniquilacionismo está relacionada com exatamente isso que você falou, né? Que no final dos tempos não vai haver uma restauração, e sim uma destruição completa desse mundo, porque aqueles que são salvos vão estar vivendo na glória, né? E aí a consequência principal, acho que o texto principal que eles se baseiam nisso, inclusive, é 2 Pedro, que fala que a terra vai arder numa bola de fogo e eles partem desse texto para poder tentar justificar isso. Mas eles ampliam mais a coisa, no sentido que quando a gente morre, a gente se rompeu. E com Deus não tem condenação eterna. Você vai junto, né? Você é eliminado junto. Assim, exato. Né? Acaba tudo. Exatamente. Então não existe uma ideia. Qual que é a dificuldade do aniquilacionismo? A dificuldade é que você tem textos, por exemplo, de Apocalipse 20, verso 10, né? Que fala da condenação de Satanás e dos demônios, né? E diz que serão atormentados pelos séculos dos séculos. Aí um aniquilacionista, vamos dizer, oficial, vai dizer: não, mas isso é Satanás e os demônios, mas os seres humanos
não serão assim. Mas de onde você tem um texto bíblico para dizer que a condenação de um é completamente diferente do outro? E a razão por que eles dizem isso, esse é um tipo de pensamento que se desenvolveu muito em alguns teólogos ingleses, né? A razão por que eles pensam assim é dizendo o seguinte, que o ser humano não tem imortalidade. A imortalidade é condicionada a Deus, você só recebe quando chega o momento da vida eterna. Então, se você não recebeu a vida eterna, você morreu, você vira fumacinha, porque você desaparece, você não tem ser. E a pergunta é, bom, se é verdade que os seres angelicais, os demônios e Satanás vão sofrer, eles por acaso têm imortalidade incondicional neles? Veio de onde? Agora complicou. Por isso é que a convicção histórica de toda a teologia da cristandade entende que o aniquilacionismo é difícil de se sustentar a partir de claro que não é legal, a gente não acha bom, né? Dói o coração saber que seres humanos vão passar a eternidade afastado de Deus, né? Mas a ideia do aniquilacionismo não tem força suficiente nos textos bíblicos. Tem mais uma questão aqui, essa eu acho que é um pouco mais voltada para experiência pessoal, e a pessoa pergunta assim: eu não me acho digno de ser salvo, me acho falho, será que isso significa que eu nunca tive um encontro verdadeiro com Deus? Olha só, hein? Lembra lá do sujeito que diz para Jesus e diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Olha, alguns textos dizem: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu acho que você está no caminho certo, porque o que a Bíblia diz lá no Sermão do Monte? Bem-aventurados são pobres em espírito. O que é o pobre espírito? É a pessoa que espiritualmente não tem nada para apresentar, ele chega de folha vazia, né? Então, quando a gente descobre, como a gente descobre lendo Mateus capítulo 1, que as pessoas que foram trabalhadas por Deus, né? É engraçado, se você conhece algum herói da fé na Bíblia. Esse é um grande problema, né? Porque quando a gente lê a Bíblia de verdade, a gente começa a descobrir que eles eram gente como a gente. Você conhece, que João? eles duvidavam, é complicado. Então, você vê que na verdade foi Deus que trabalhou na vida das pessoas. Exatamente. Então veja bem, se você está confiando na sua força e no seu poder, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas é exatamente que a gente descobre que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Eu não dependo do meu sentimento também. Amanhã eu acordo com dor de cabeça. Outro dia eu levantei da cama e dei um chutão. Sabe aquele que pega o dedinho assim na ponta da cama? Bem na quina, né? Da cama, né? Eu parecia um lobo uivando na hora lá, né? E naquela hora eu não estava me sentindo bem, nem salvo, nem abençoado, né? E graças a Deus que não depende da gente, né? Pois porque senão ninguém seria salvo. Então é muito importante entender que nós recebemos a salvação da graça de Deus, né? Agora, continuando um pouquinho da semana passada, né? O pessoal mandou aqui falando assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Essa parte é do Edson Santos. Ele falou assim: isso aqui é literal ou simbólico? É simbólico, né? O que ele está dizendo? Que o salmista está sendo tratado por Deus com tanto cuidado que ele se sente diante do cuidado de Deus como alguém que foi levado na churrascaria e está recebendo a melhor carne, né, dada para ele na frente daqueles que queriam destruí-lo. Mas o nosso tempo está adiantado, então eu peço aí Jonatas e a Suzy para dar os nossos últimos detalhes, ou quais são as nossas redes, o que o pessoal deve acompanhar. Você fique sintonizado com a gente, vamos lá, o que a gente pode multiplicar. Então, se você quiser e tiver interesse em conhecer mais sobre a IBNU, você pode acessar o nosso site, né, www.ibnu.com.br. Lá você encontra os nossos links para as nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook e no Instagram. E lá também você pode ter uma plataforma de contribuição, se você quiser acessar em ibnu.com.br/contribua, e você pode participar aí dos projetos que a IBNU tem desenvolvido tanto aqui em São Paulo como no Brasil e em vários lugares do mundo. Inclusive, agora temos uma novidade: IBNU nos podcasts. Aqui, tudo o que está acontecendo aqui vai pro podcast também. Então, maravilha. Procure aí seu agregador preferido e ouça-nos.
A gente quer deixar uma palavra final pedindo que Deus abençoe muito a sua vida e convidar você a estar sempre em sintonia conosco. Nós temos live toda quarta-feira às 8 da noite, exatamente no nosso canal do YouTube. Porque é tão importante você se inscrever no nosso canal do YouTube, porque tudo que surgir de novo, de estudo especial, você vai ter acesso imediatamente. E todo domingo às 10 da manhã também nós temos a nossa celebração ao vivo, e Deus tem nos abençoado de maneira muito especial. Nós já iniciamos 5 igrejas novas, estamos iniciando uma 6ª igreja em Navegantes, Santa Catarina. A IBNU não para em plena pandemia, tivemos batismos recentes, temos aí gente servindo, missões. A gente vai falar mais da nossa missão na próxima semana. Aliás, Jonatas, você se prepara, eu vou perguntar para você sobre o leste europeu, a Ásia Central. Você tem coisa para nos dizer a respeito disso. O Suzy também vai nos falar das nossas parcerias que envolve a realidade do mundo, que tem a ver com a Ásia, com a Indonésia, com aquela região do mundo. E queremos pedir que Deus abençoe muito a sua vida, fique em sintonia conosco e não se esqueça, Deus tocando o seu coração, contribua com a IBNU para que a obra de Deus seja feita por nosso caminho. Que Deus nos abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Você ouviu pela Musical FM Mais Unidade Cristã. Espaço Didaquê, Com Luiz Saião. da Igreja Batista Nações Unidas.